Seja bem-vindo à aula 20 do curso de Assembly x86 para Linux. Nessa aula nós iremos ver um pouquinho sobre pilha e variáveis locais. Primeiro de tudo é importante nós entendermos que a pilha ela cresce para baixo. Então aqui nesse exemplo eu tenho o endereço de retorno, que a gente já viu em aulas passadas, que ele é salvo quando a gente faz uma chamada de função com o call, para então ao retornar da função, o programa saiba de onde continuar o fluxo de execução. Aí aqui a gente tem um novo registrador, ele se chama base pointer, ou seja, ponteiro base. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Aqui eu tenho uma variável local 1 e uma variável local 2, e aqui o que possa vir abaixo. E como a pilha ela cresce para baixo, a gente tem um conceito chamado LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Como assim? Aqui eu tenho uma variável local 1 e a variável local 2. Se eu quiser uma terceira variável, no caso ela vai vir para cá, ou seja, variável local 3, 4 e assim por diante, vai crescendo para baixo. Ao ser desempilhado esse quadro de pilha, que a gente chama de stack frame, o que está aqui abaixo vai sair primeiro, até todo o processo de desempilhamento ser concluído, pegando sempre de baixo para cima. Quando esse processo é feito, a gente tem um endereço de retorno, nós já vimos sobre isso, e aí o programa ele vai seguir o fluxo com base no endereço da próxima instrução. Então, pessoal, o conceito básico que é preciso entender é esse, que a pilha ela cresce para baixo e que o último a entrar é o primeiro a sair, que sempre vai ser o último e ele sempre vai ser o primeiro a sair. E agora a gente vai para um exemplo prático para entendermos melhor. Aqui eu já tenho um código feito e temos aqui o seguinte, uma função, aqui eu estou chamando essa função, chegando aqui no nosso rótulo da função, aqui abaixo nós temos o seguinte, push EBP. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando na pilha o nosso ponteiro base. Para que nós iremos usar esse EBP? Aqui abaixo nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mover ESP para o EBP. Para que nós possamos criar um ponto de referência fixo. O valor de ESP, ele sempre, volta e meia, está mudando. Quando a gente usa o push, por exemplo. Então ele irá mudar. Quando a gente também faz pop para restaurar, o valor dele está sempre mudando de certa forma. É preciso fazer isso daqui. Mover o ESP para o EBP. Dessa forma a gente cria um ponto de referência fixo. E a partir dele nós podemos, por exemplo, criar nossas variáveis locais. Então para criar variáveis locais aqui, é feito da seguinte forma. Sub, de subtrair, ESP e o tamanho. Aí eu posso conter, por exemplo, duas variáveis. Cada variável ocupa 4 bytes. E como que eu crio essas variáveis? A gente faz o seguinte, move the word, colocamos EBP, ou seja, ponteiro base, menos deslocamento. Assim eu crio a minha primeira variável com o tamanho de 4 bytes. E nela eu posso armazenar algo. Nesse caso eu coloquei aqui o número 4. Ou seja, eu estou movendo 4 para a minha primeira variável local. A mesma coisa é para eu criar a segunda variável. Nesse caso eu movi 2. Eu uso o ponteiro base, um deslocamento para 8. E dessa forma eu crio a minha segunda variável e eu estou movendo o valor 2 para ela. Agora eu tenho uma variável local 1 com 4 armazenado e uma variável local 2 com 2 armazenado. E o que eu posso fazer com esses valores? Eu posso, por exemplo, somar. Aí aqui eu fiz o que? Eu fiz um move para EAX o valor da minha primeira variável. Basta apenas colocar EBP e o deslocamento, 4 bytes da primeira variável. Aqui abaixo a gente usa o 8, só que aqui a gente já está somando. Por quê? Porque aqui eu tenho ADD, EAX, no caso EAX já tem um valor 4, 4 mais 2, 6. Então o 6 vai ser movido para EAX, que vai conter o valor final dessa soma. Agora eu preciso fazer o que? Restaurar o valor ESP. A gente move aqui o EBP para o ESP. Ou seja, a gente inverte, né? E aqui a gente moveu o ESP para o EBP para criar o ponto de referência fixo. Aqui a gente move o EBP para o ESP para restaurar o valor de ESP. Aí aqui abaixo eu faço um pop EBP para restaurar o valor de EBP, o valor que ele tinha inicialmente. E aqui a nossa função irá retornar. Esse quadro de pilha ele vai ser todo desempilhado.
vai ter o retorno da função. E aí o programa vai seguir a partir do endereço da próxima instrução, como a gente já viu na aula passada. Eu recomendo que vocês escrevam esse código aqui, tentem criar, por exemplo, uma terceira variável, e dessa forma vocês vão aprimorando o conhecimento de vocês. Eu vou deixar como desafio também para vocês imprimirem o valor dessa soma. Postem aí que eu estarei olhando. Basicamente é isso. E é nóis, pessoal. Vejo vocês em uma próxima aula. Um forte abraço e valeu!